Doutor Conrado é advogado, atua bastante na área de família, não sei se em outras áreas, mas a especialidade dele é a área de família, presidente do IBDFAM da seção do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, pós-doutor em Direito pela Universidade de Santa Catarina, doutor em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Unisc, com defesa realizada perante a Universidade degli Studi di Napoli, Frederico II, na Itália. Professor do curso de Direito da Fundação do Ministério Público, em Porto Alegre, autor de obras sobre direito de família, sucessões e mediação de conflitos. Doutor Conrado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento. Boa tarde. Então, tá bom. A gente fica bem feliz de poder fazer esse espaço de troca, até porque o desembargador Altoé foi protagonista de tudo que já se modificou a respeito da escuta de criança em juízo no Brasil. Daí a gente tem que dizer, quando as pessoas estão presentes, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre. Toda a regulamentação a respeito da matéria é por causa do protagonismo do trabalho que ele fez e já faz há muito tempo aqui dentro do tribunal. E eu fico muito feliz de poder fazer essa troca com vocês, até pelo fato de que, embora seja advogado atuante apenas em direito de família, eu sou de longa data um apaixonado pelo trabalho interdisciplinar. Muitos de vocês aqui, a gente já se encontrou em cursos de formação em mediação, ou seja, na minha etapa de doutoramento em serviço social na PUC, mas a verdade é que a gente precisa conciliar o discurso interdisciplinar com a prática interdisciplinar. Porque o discurso interdisciplinar ele vende muito bem. É muito fácil a gente falar que o direito está aberto à psicologia e ao serviço social e vice-versa. E quando na prática a gente sabe que nós temos dificuldades. Porque, afinal de contas, no momento em que cada um de nós se desafia a trabalhar em conjunto com as outras áreas, todo mundo sai da sua zona de conforto. E esse é o desafio da perícia no processo civil. Porque todos nos desafiamos a sair da zona de conforto. Porque, afinal de contas, cada uma de vocês que tem formação em psicologia, no momento que vem atuar como perita, vem fazer um trabalho diferente. E até como a própria professora Sônia hoje falou de manhã, que muitas vezes a formação originária nem preparou para isso, numa época em que a psicologia jurídica não era valorizada, não é mesmo, Sônia? Assim como o assistente social, também quando vem ao judiciário, também sai da sua zona de conforto, e todos nós, então, nos colocamos numa nova posição, e esse é um desafio conjunto. E esse momento eu tenho certeza que é um momento de troca, que cada um aqui, e conscientemente o desembargador Altoé escolheu pessoas de formações diferentes e locais de falas diferentes, justamente para a gente poder construir. E aqui o meu papel é alertar aquilo que já existe, e as nossas preocupações, tendo em vista a situação principalmente da criança. Porque o que é o natural? O natural é cada um de nós termos uma visão adultocêntrica do processo. Até porque reconhecer criança e adolescente como sujeito de direito é muito bonito no ECA, mas muitas vezes a gente não consegue efetivar isso nas nossas práticas profissionais. E, embora, é claro que a gente, e aqui todo mundo, vocês podem ver que cada um dos agentes que veio falar, falou que existem profissionais e profissionais, eu posso falar pela minha prática. Mas eu, no momento em que eu assumo um processo, eu aviso desde logo que eu não sou advogado nem do pai nem da mãe, eu sou advogado da criança. E tanto que eu e a minha sócia Denise, reiteradamente, a gente tem por hábito, a gente já coloca no próprio contrato, embora o nosso estatuto de ética da OAB permita, que o cliente, se não seguir as nossas orientações, a gente renuncia ao contrato. Então, aquelas de vocês que já interviram em processo que nós atuamos, já notaram que de uma hora para outra, talvez nós tenhamos renunciado ao mandato, mas tem um porquê. Porque seguramente esse cliente ou essa cliente não seguiu as nossas orientações. Mas, Conrado, tu como um profissional liberal, no momento em que vocês renunciam ao mandato, vocês estão abrindo mão de honorários, principalmente de honorários finais. Sim. E a gente faz isso com muita tranquilidade. Por quê? Nós fizemos um juramento ético de não colocar ninguém em situação de violência. E numa situação de disputa conjugal, o que a gente vê? É cada um dos genitores querendo usar o filho como um instrumento de batalha. E é isso que cada um de nós tem esse compromisso, qualquer que seja a sua área. E eu posso falar, quer na minha atuação como advogado, quer na minha atuação como professor da Faculdade do Ministério Público, que essa é a situação que pelo menos eu passo para os meus alunos. De que se a gente quer construir algo diferente, a gente tem que agir diferente. E esse agir diferenciado, a gente traz aqui
uma música que talvez tenha passado despercebido por cada um de nós, que todo mundo já ouviu essa música do Lulu Santos, mas tem um trecho que é muito significativo para aquilo que eu estou adiantando. Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, eu nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu estou plugado na vida, eu estou curando a ferida, às vezes eu me sinto uma mola encolhida. E veja que essa mola encolhida é que quando nós temos lá o filho alijado dos próprios pais. Tu tem lá cada um deles preocupado com seu interesse, principalmente com sua atitude de vingança e deixando o filho em segundo plano. E é essa situação que a gente vê nas varas de família. Porque ninguém morre de amor. A gente pode pensar que vai morrer. A gente sempre fala para o nosso cliente, quando ele recém se divorcia, que final de relacionamento é que nem ressaca. Quando a gente está se recuperando, a gente não pensa em beber de novo. E o cliente, quando ele está se divorciando, quando a gente termina um divórcio para alguém, a gente, quando vai entregar o mandado ali de averbação, ou já o divórcio averbado, a gente sempre diz a mesma frase, porque a gente sabe que vai escutar a mesma frase. A gente diz, olha, dona fulana, olha, seu fulano, agora o senhor está pronto para casar de novo. O que a pessoa diz? Eu, Deus o livre. Né? E tem alguns aí que a gente já está quase fazendo cartão fidelidade lá no escritório. Então, o que nós vemos? Que as pessoas, ninguém morre de amor. A gente pode, claro que dói, machuca, claro, mas nós adultos, a gente tem capacidade de resiliência. Agora, uma criança ou um adolescente não vai ter outra infância. Não vai ter a capacidade de voltar no tempo e passar e conseguir se recuperar de tudo aquilo que pôde vivenciar. Porque, afinal de contas, se a primeira experiência que essa criança teve com um relacionamento afetivo foi tão frustrante, foi tão penosa, por que ela vai fazer diferente? E mais, a gente sabe da compulsão à repetição. É bem possível que as escolhas afetivas dessa criança vão ser pautadas naquilo que ela presenciou em casa. Ou seja, talvez nós estamos estimulando aí relacionamentos doentios. Porque, afinal de contas, o vínculo jurídico processual, ele é um vínculo doentio. A dificuldade de um casal decidir a partilha, porque, veja, a partilha é uma operação matemática que a gente aprendeu no ensino fundamental. Mas por que as pessoas não conseguem resolver isso? Pelas questões emocionais. Daí substituem o vínculo afetivo pelo vínculo processual, que é uma forma patológica, mas ainda é permanecer vinculado. E é isso que nós acompanhamos. Nós todos somos espectadores de vínculos muito nocivos e patológicos, porque a manutenção do vínculo pelo processo é um vínculo patológico. Aqui eu trago uma frase de um professor português que é muito significativa. Claro que eu estou tirando aqui uma frase específica num livro desse professor português que diz assim: os magistrados são surdos por formação acadêmica. E não podia ser diferente, porque nossa carreira jurídica, não agora é que começa a se abrir para o conhecimento interdisciplinar. E se os profissionais de carreira jurídica, e aí a gente pode incluir os advogados, os promotores e os juízes, não estão preparados para lidar com esse conhecimento, e nem tem que lidar, porque a sua função não é essa. Ele tem que se socorrer dos profissionais que têm formação própria e têm uma caminhada nesse sentido, aí a importância da perícia. E, claro que aqui eu vou trazer o contraponto também dos colegas que me antecederam. Eu vejo que o problema não é a banalização da perícia, o problema é a falta de estrutura para a perícia. Ou seja, o que nós precisaríamos é de mais concurso, de mais verba para que isso pudesse acontecer. Agora, a situação que eu deixo a cada um dos senhores, e quando eu falo para assistentes sociais e psicólogos de outros tribunais, é que também possa ter mobilização política por parte do corpo técnico junto ao tribunal, para que isso possa mudar. Porque, afinal de contas, o jurisdicionado não pode pagar pela falta de estrutura. E cada pessoa que bate as portas do Poder Judiciário tem direito a um processo justo. E um processo justo se faz com produção de prova. Então, o que a gente precisa é qualificar a prova. Porque uma vez que a gente tem esse instrumento, a gente precisa utilizar.
Aqui eu trago uma das grandes preocupações que eu luto diariamente na minha vida profissional e acadêmica, que é a efetivação da guarda compartilhada. A falta de compreensão do que vem a ser a guarda compartilhada. Porque não existe guarda alternada no país, né? Essa é a grande confusão que existe desde 2008. Então, a guarda lateral, as pessoas não têm dificuldade de entender, porque todo mundo já viu acontecer a guarda lateral. Agora, a grande dificuldade é as pessoas compreenderem a guarda compartilhada como um processo de cogestão parental. O que está na lei são duas formas de guarda. A unilateral, que é a gestão unitária, e a compartilhada, que é a gestão compartida. Ou seja, a grande questão é que o poder de gestão é conjunto. E a guarda compartilhada continua tendo regime de convivência, guarda compartilhada não representa convivência livre, guarda compartilhada não afeta direito a alimentos. Guarda compartilhada é direito da criança. Por quê? É direito da criança ter ambos os pais participando da sua vida. Porque a gente sabe que o grande perigo da guarda unilateral é o filho se transformar em objeto de só um deles. O filho não foi feito só por um, o filho é de ambos. E o que a gente vê na disputa, quando o genitor quer guarda lateral, ele quer o quê? Ele quer exercer um poder perante o outro, não é um poder perante o filho. E o que a gente vê também, tanto que a gente não advoga em causas que envolvem guarda lateral, porque eu vejo que sempre quem quer brigar por guarda lateral tem indícios de alienação parental. E a lei agora é clara dizendo que a guarda lateral é exceção. Tem, inclusive, recomendação do CNJ nesse sentido, recomendação número 25 de 2016. O STJ já tem decisão muito antes de 2014, no recurso especial 1.251.000, onde a Nancy Andrighi já dizia que a guarda compartilhada não se sujeitava ao acordo, porque guarda compartilhada não é prêmio para o bom comportamento. Guarda compartilhada é direito do filho. Porque guarda lateral, o que ela é? Ela é troféu. Porque todo mundo aqui já ouviu, eu ganhei a guarda. E se um filho escuta isso, ele está acostumado no futebol quem ganha o melhor. E não tem melhor nem pior. E a gente acreditar que guarda lateral pacifica a relação é a pior mentira que pode se dizer. Tem um professor de serviço social do Rio, que é o professor Carlos Montanho, que ele tem um livro em que ele diz que tu imaginar que alguém está pacificado na guarda unilateral é a mesma coisa que tu imaginar que alguém está pacificado quando alguém tem uma arma nas suas costas. A pessoa para, mas não por respeito, não porque acredita, mas simplesmente para. E o que a gente vê é que, infelizmente, a guarda compartilhada está longe de ser efetivada no país. E guarda compartilhada nada mais é do que a divisão, então, das decisões estruturais da vida da criança. Eles vão ter que decidir conjuntamente a escolaridade, se vai ser colégio particular ou público, se vai ser laico ou religioso. Eles vão ter que decidir as atividades extracurriculares, se elas vai ser natação, futebol, inglês ou português, enfim, inglês ou francês, e as questões de saúde física ou mental. Eles vão ter que decidir quem é o terapeuta da criança, eles vão ter que decidir qual vai ser o pediatra. Isso é guarda compartilhada. E guarda não se confunde com o tempo. Uma outra, e aqui já começa também nas questões de guarda, a importância da perícia. Porque aqui eu trago toda a evolução legislativa nos últimos anos, e o desprestígio da alteração legislativa ele é tão tamanho que nós precisamos ter outra lei, além da lei de 2008, para efetivar o que já estava lá. Porque na redação originária do Código Civil de 2002, não existia previsão de guarda compartilhada. Foi em 2008 com a Lei 11.698. E que agora, em 2014, qual é a novidade? É o parágrafo 2º, que mesmo em caso de litígio, a guarda vai ser compartilhada. Para não ser compartilhada, um deles não pode exercer, um deles tem que dizer que não quer exercer, e o outro, ou ser comprovado que não tem condições para o exercício do poder familiar. Cá entre nós, para alguém ser inapto ao poder familiar é procedimento próprio, regulamentado no ECA, artigo 155 ao 163. Não é numa discussão de guarda na vara de família. Segundo, ali a situação onde fala que basta, quando um deles não deseja a guarda, eu sempre defendo o seguinte, que se um genitor simplesmente ele verbaliza que ele não quer o compartilhamento, não cabe ao promotor ou ao juiz simplesmente dizer, realmente o senhor não quer o compartilhamento. Por quê? Porque é direito do filho que esse genitor participe da vida dele. Porque, infelizmente, a guarda unilateral, ela transforma o não detentor como um mero coadjuvante. Então, a guarda compartilhada, repito, é direito da criança. E a grande questão e a importância da perícia, que o parágrafo 3º do 1584, desde 2014,
prevê que, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência, o juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público poderá basear-se em opinião interdisciplinar. Eu interpreto ali como deverá. Porque, afinal de contas, se ambos pretendem exercer a base de residência, porque sempre que a gente tem a guarda compartilhada, tem que definir a residência base. E os dois querem ser residência base, bom, como é que o juiz e o promotor vão decidir quem vai ser a residência base, se o advogado da parte autora vai dizer uma coisa e o advogado da parte demandada vai dizer outra? A gente vai precisar da equipe interdisciplinar. Assim como o regime de convivência, de que forma tem que ser feito o regime de convivência. Eu estou convencido que regime de convivência livre é pano para manga para incomodação. Tem que ter um regulamento. Ah, mas eles vão ter que flexibilizar. Sim, mas tem que ter um regulamento. E quanto mais detalhado for esse regulamento, melhor é para a criança. Às vezes, quando a gente faz uma regulamentação em favor de crianças de tenra idade, inclusive a gente já faz um regime progressivo, porque eu tenho uma visão que o advogado de família ele nasceu para ser descartável. Eu tenho que ajudar aquela família naquele momento e nunca mais. Eu espero que eles precisem do Poder Judiciário. Porque a gente sabe que o processo é problema. Veja que como a gente fala, né, as partes do processo. Quem está em parte não está inteiro. Né? E as pessoas no processo de família, elas realmente não estão inteiras. Então a minha preocupação de quê? De que as pessoas não precisem do Poder Judiciário. Até porque nós estamos num estado de extrema litigância, né, um dos campeões de litigiosidade do país. Então veja, a gente precisa trazer o que é um espaço, e aí a valorização da própria mediação, de outras metodologias. Né? O que o novo CPC traz como novidade, o Direito de Família já valoriza há muito tempo. E hoje, inclusive, até mesmo, quer não, a própria constelação familiar. Se já é difícil para o profissional do direito entender mediação, para ele entender constelação tem que nascer de novo. Bom, mas o que é? Para mim, no momento que eu encaminho algo para mediação, e agora a gente tem encaminhado para constelação também. Claro que eu, como advogado, não posso ser mediador, e eu, como advogado, também não vou ser constelador, mas agora, no momento que é efetivo para quem me contrata, é óbvio que eu vou recomendar. Porque, afinal de contas, se as pessoas conseguem lidar com seus sentimentos, assim como a gente encaminha reiteradamente para a questão da terapia, e a gente encaminha por bem ou por mal, porque a gente fala da importância do atendimento terapêutico, só que nós estamos num país em que as pessoas não valorizam saúde mental. Né? Tu fala num grupo que não te conhece, tu faz terapia e já te olha meio torto. Assim, né? Então, as pessoas não valorizam saúde mental. A gente fala da importância. Daí a pessoa diz, não, olha, eu vou levar o meu guri, eu não preciso, porque eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga. Daí a gente diz assim, bom, o senhor já andou de avião? Que lá no avião, a aeromoça, ela diz, em caso de emergência, primeiro coloque a máscara, depois ajude quem está perto. Por quê? Porque esse genitor ele precisa estar bem para ajudar o seu filho. Então, a gente tenta convencer com esses argumentos. Quando a gente não consegue com esses argumentos, a gente diz assim, ó, olha só, tudo bem, o senhor vai fazer terapia se quiser. Mas se o processo continuar litigioso, o juiz vai gostar de ver que o senhor está em atendimento terapêutico. Ah, é sério? Ah, então eu vou fazer. Né? Ou seja, por bem ou por mal, a gente acaba fazendo com que a pessoa faça o atendimento terapêutico, porque a gente sabe, porque caso contrário, as pessoas vão querer fazer o quê? Transformar o processo num espaço terapêutico que não é. Então, ali, a gente precisa realmente ter a objetividade necessária, apesar que a gente sabe que em matéria de direito de família é muito difícil tu ter objetividade quando se está em sofrimento. Esse desenho, ele retrata o nosso dia a dia nas varas de família. E vejam que aqui quase todos os expositores falaram na palavra alienação parental. E veja que é muito recente a gente falar sobre isso no direito. Eu lembro um processo que eu tive em 2009, que quando eu aleguei isso, o juiz disse que isso era papo de psicólogo, isso era papo do IBDFAN, isso não era jurídico, enfim. E veio em 26 de agosto de 2010 a Lei 2.318. E a verdade é que todo o processo de dissolução de união estável de casamento tem algum grau de alienação parental. Sempre tem. Ainda que num quadro muito incipiente. Ah, Conrado, mas isso quer dizer que vai se transformar na síndrome? É claro que não. Isso quer dizer que necessariamente vai precisar de uma perícia todo o processo? Não necessariamente. Agora a questão é, alienação parental existe, que alienação parental não é uma questão de gênero. Eu me assusto um pouco alguns movimentos que querem trazer como se a alienação parental fosse contra algum gênero. Não.
A alienação parental é uma legislação que vem proteger a criança. Veja que no artigo 3º da Lei 2.318 diz que a alienação parental constitui abuso moral. Ou seja, a alienação parental é para proteger as crianças. De quem? Dos próprios pais. E vamos pensar que isso é tão comum, essa intervenção no espaço privado, que cada um de nós aqui não pode, por exemplo, resolver dar educação em casa para o seu filho. Ah, mas eu não concordo com a educação. Artigo 55 do ECA. Tu vai ter que botar no ensino regular. Por quê? Porque lá, inclusive a STF julgou no ano passado essa questão de um precedente oriundo de Canela, dizendo realmente, quando não mudar a lei, é obrigado ao ensino regular para proteger essa criança, para garantir que o artigo 16 fala do direito de liberdade, e no direito de liberdade tem lá o direito de convivência comunitária. Como é que se faz convivência comunitária? É com a matrícula na rede regular. E com essa matrícula na rede regular, a gente está protegendo a criança porque dos próprios abusos que podem acontecer dentro de casa. Assim como toda resistência teve a Lei 13.010, que inseriu no ECA o artigo 18A, na origem chamada de lei da Palmada. Daí ninguém queria aprovar a lei. Bastou ter o caso Bernardo e todo mundo, não, a gente tem que fazer alguma coisa, gente. Daí aprovaram, hoje nós temos 18A no ECA, que não permite nenhum tipo de violência contra a criança. Por quê? Porque a gente não pode banalizar a violência. Se a gente for pensar que as meninas chinesas, durante séculos, né, considerando que lá o padrão de beleza era ter pé pequeno, elas tinham os pés quebrados e eram colocadas num sapato de madeira, era a naturalização da violência. A gente foi criado, cada um de nós aqui, dizendo, é de pequeno que se torce o pepino. Gente, ninguém aprende com violência. Então, nós estamos aí numa geração de transição que espera-se que não tenha sido educada com a violência. Então, a gente está acostumado nessa questão de intervenção no espaço privado, por quê? Para a proteção da criança. Assim como a vacinação e outros exemplos. Então, o que a gente precisa entender é que todos nós, de qualquer que for a carreira, a gente tem uma lógica de proteção dessas crianças. E a lei da alienação parental é para proteger a criança. Bom, Conrado, mas como é que eu vou identificar efetivamente a alienação parental? O artigo 5º da lei fala na questão da perícia, e lá ela chama, né, como biopsicossocial. Bom, sem perícia, eu tenho meros indícios de que houve alienação parental. Mas eu não tenho a certeza de que houve alienação parental. Ou seja, essa perícia, que pela lei da alienação parental tinha que ser realizada com urgência, é que vai determinar o juízo, com intervenção do MP, se aquela situação é de alienação ou não, para aplicar as medidas lá do artigo 6º da lei da alienação parental. Multa, alteração de base de residência, ampliação do regime de convivência e assim por diante. Agora, uma preocupação que eu divido com vocês com dados do CNJ desse ano, quanto à taxa de congestionamento nas varas exclusivas por competência. Veja que dados agora de março desse ano do CNJ, as varas de família têm 63% de taxa de congestionamento. E o processo de família, vocês bem sabem, tu está lidando com urgência. O tempo do processo para nós, profissionais, é diferente do tempo do processo para quem está envolvido nele. Para a nossa realidade, demorar 2 semanas para o processo sair de um setor e ir para outro, tá tudo bem. É natural que isso aconteça. Mas para essa família são 2 semanas sem dormir. Então a percepção temporal ela é muito diferente. E aí a questão do tempo também, que toda justiça tardia ela deixa de ser justiça. E nesse caso da criança e adolescente, é a perda de um direito, né, que é a perda do direito que essa criança tem à infância. Aqui eu trago a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E a Convenção Internacional, que foi ratificada por 196 países no mundo, o Brasil é um deles, assegura, no artigo 12, a criança, de acordo com a sua capacitação, ela vai manifestar sua vontade, e isso o próprio ECA garante, né? O artigo 28, parágrafo 1º, fala que, de acordo com a capacidade cognitiva, essa criança vai manifestar. Está certo que o critério lá para colocação em família substituta, mas só para a gente ter um norte. Aqui, a linha segunda.
Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial e administrativo que afete a mesma, quer diretamente, quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado. Agora veja a parte final. Em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Ou seja, isso é Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E eu sei que, talvez, o que eu vou dizer vai desapontar muitas de vocês, que são da parte técnica, mas o CPC ele é muito claro. O artigo 466, parágrafo 2º, assegura aos assistentes técnicos o direito do acesso às entrevistas. E a colega que fez a pergunta do desembargador doutor disse, eu não consigo entender o porquê que o assistente técnico ter acesso apenas depois não assegura o contraditório. Porque contraditório é em todas as etapas do processo. Nós vivenciamos uma época de publicização da justiça. Hoje até as sessões do Supremo Tribunal Federal são televisionadas. É claro que eu não vou dizer aqui para televisionar a audiência de família, mas só estou mostrando para vocês o quanto a questão mudou. Veja, o desembargador doutor também trouxe o exemplo de que hoje os depoimentos a gente tem acesso ao vídeo. Isso mudou a lógica do agir processual para todos os envolvidos, quer para os serventuários, quer para o juiz, quer para o advogado, todo mundo mudou. Ou seja, as coisas mudaram. E nós temos, no CPC de 2015, a previsão que assegura ao assistente técnico de participar das entrevistas. Ah, Conrado, mas daí quebra a relação, porque no momento que o psicólogo está agindo como perito, ele não está fazendo atendimento terapêutico. Ele é auxiliar da justiça. E a justiça tem que agir de acordo com as regras processuais. E as regras processuais asseguram ao assistente técnico a participação efetiva. Claro que esse assistente técnico não vai interromper as entrevistas. É claro que ele não vai fazer questionamentos, mas que ele esteja presente. Claro, aqui a todo momento tem se levantado uma solução alternativa, gravação. Bom, ainda é uma situação que nem é o que o CPC fala, mas ainda poderia ser o quê? Poderia ser uma alternativa. Mas o fato é que nós temos uma lei que prevê isso e nós temos uma Constituição Federal que assegura. Ou seja, mas o Conselho Federal, o Conselho de Psicologia não permite. Então o Conselho vai ter que entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Porque nós temos uma lei federal que está dizendo que os assistentes técnicos têm que ter acesso. Você não sabe o que vai acontecer se o tribunal começar a aplicar, e já tem precedentes no nosso tribunal nesse sentido, eles vão anular a perícia. Vai anular a perícia. Daí, sabe o que vai acontecer? O processo que já é demorado vai voltar a estacar zero. Então, aí, o que a gente tem que ver? O que deve prevalecer nisso? Ah, Conrado, mas tem muitos juízes que não estão julgando assim, infelizmente. Infelizmente, né? Porque aqui eu trago um exemplo. Claro que eu não vou dizer qual é a comarca, não vou dizer qual é o caso, mas é um processo que a gente atua. Quanto aos assistentes técnicos. Questiona a parte acerca de eventual permissão do acesso a assistentes técnicos às sessões a serem realizadas pela perita indicada pelo juízo. A resposta é um tanto óbvia, já que o acesso desses profissionais possivelmente tumultuariam o exame e intimidariam a criança em tenra idade, que já está sob abalo constante em virtude da situação que vivencia. Frente a isso, manifesta que os assistentes não participarão do exame, poderão manifestar-se após quando a apresentação do laudo processual, laudo pericial. Ou seja, perícia nula, essa criança que já está enfrentando um processo que é complicado, corre o risco de, sabe-se lá quando vai sair a sentença, ter que retornar para, não, vamos fazer a perícia do jeito que a lei determina. Então, assim, a questão é, entendo, e como eu falei, cada um de nós aqui vai sempre valorizar aquilo que lhe é pertinente. Só que aqui a gente tem que verificar quem é que está numa situação de risco. E se eu permitir
que o processo ele seja concluído em desrespeito às normas processuais, quem vai ser prejudicado é a própria criança, que todas as nossas carreiras aqui têm o dever de assegurar a proteção. Então, veja, aqui, meus amigos, é para a gente pensar de forma colaborativa, porque, afinal de contas, a gente teve experiências de perícias médicas, psiquiátricas, em que o próprio perito psiquiatra abriu essa possibilidade e, é claro, isso é muito da questão de pertinência. Se o assistente técnico estiver sendo invasivo, é uma questão, mas é uma questão que precisa ser levada ao conhecimento do juízo. O problema é eu desconsiderar uma norma vigente. E repetindo, no momento que estamos em perícia judicial, nós não estamos em atendimento terapêutico. Nós estamos em momento de prova. E ganha o processo não quem tem razão. Ganha o processo quem tem prova. E hoje, nas questões de família, o que é decisivo? É a prova pericial. É a perícia psicológica, a perícia social, que vão subsidiar a decisão do juízo. Ou seja, enquanto a lei não for modificada, é essa a situação que deve ser observada. Deixo aqui um convite a vocês, dias 22 e 23 de novembro, a gente vai estar recebendo, inclusive, a professora Sônia Rovinski nesse evento que vai acontecer aqui na OAB Cubo, o evento do IBDFAN. Ele vai ter transmissão EAD também aos interessados. Fica o convite para que a gente possa continuar discutindo essas situações, pensando na melhora do trabalho de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos dar seguimento. A Alexandra pode colher 2 a 3 perguntas por escrito. Doutor Conrado, só para, assim, todas as comarcas do estado do Rio Grande do Sul, as 153, têm sala de depoimento especial. A entrevista pode ser acompanhada se for determinado. Tecnicamente, nós já estamos com essa possibilidade, né? Então, vocês viram que hoje nós estamos convergindo, nós queremos criar algo para melhorar a situação. Eu acho muito propositivo essa conversa, porque antigamente a gente só atirava pedra nos outros, o outro é errado, eu que sou bom, eu sou maravilhoso. Todos nós temos... Não, e é claro... Eu acho que aqui, ó. Tá ligado. É claro que a gente tem que sempre valorizar o saber alheio, né? E aqui o trabalho interdisciplinar, como eu falei, tem esse desafio. Só que o grande medo que eu divido com cada um de vocês é no momento em que a gente começar a ter um maior número de sentenças anuladas porque a perícia não foi realizada da forma como o CPC manda. Porque, é claro, agora, por que isso não aconteceu ainda em grande escala? Porque a gente teve a vigência do atual CPC a partir de março de 2016. E cá entre nós, o que aconteceu na comunidade jurídica foi o seguinte: teve um ano de vacatio legis. As pessoas ficaram todo ano da vacatio legis torcendo que a vacatio legis pudesse ser ampliada. Tanto que se dizia a boca pequena, olha, a vacatio legis vai ser 5 anos, ou seja, dava quase para tu fazer uma outra faculdade para estudar o novo CPC. Ali por janeiro de 2016, é que as pessoas se deram conta que realmente o CPC ia entrar em vigor. E aí as pessoas começaram a estudar. Ou seja, não estou nem dizendo que as pessoas estudaram profundamente, as pessoas começaram a estudar. Ou seja, essa é uma questão, e o novo CPC traz questões novas a todos nós. Os próprios magistrados estão tendo que se adequar. Porque antes tu pedia A, B e C, e ele podia jogar F. Hoje, o juiz tem que analisar ponto por ponto. Ou seja, tudo mudou. Então, essa situação das perícias serem anuladas é uma forte tendência. E aí, a nossa responsabilidade em fazer aquilo que a lei determina. Eu estou aguardando perguntas, mas uma foi dirigida a mim. Eu acho que eu fui mal compreendido. Poderia explicar novamente o motivo pelo qual a perícia do ato infracional é nula? Não, eu não falei isso. Eu falei que nos processos por ato infracional, em regra, não se faz perícia. E se alega muito a nulidade pelo fato de não ter sido feita perícia. E pelo menos na Câmara que eu trabalho, nós
decidimos reiteradamente que tem que ter uma justificativa. A perícia não é automática, ela é determinada pelo juiz, se o juiz não tiver essas informações. Então, a perícia não é nula. O processo que não é nulo por falta de perícia que foi. Eu só quero trazer um dado importante sobre aquela decisão que eu projetei para vocês, que a perita concordou com a participação dos assistentes técnicos. A perita ali concordou. Quem não concordou foi a juíza e a promotora. Ou seja, a principal interessada que, em tese, poderia estar sendo prejudicada no seu trabalho, ela concordou. Tanto que a primeira entrevista, os assistentes técnicos participaram. Foi só a partir da decisão que daí ela não pôde mais permitir que os assistentes técnicos pudessem participar. Ou seja, a perita concordou ali naquela perícia. Né? As pessoas têm que realmente se abrir. Bom, aqui, doutor Conrado, o estudo social não se utiliza apenas da entrevista como instrumento para construir o laudo social. Como será a presença de gravação desses instrumentos, contatos telefônicos, reuniões de micro-redes, etc.? Bom, a situação do laudo social, e a gente, pelo menos pela nossa experiência, a questão, por exemplo, da visita domiciliar é algo que é muito rico e muito esclarecedor na questão dos processos que envolve convivência, quando a gente não tem a certeza. Até porque o juízo, que poderia fazer, mas ele não vai fazer uma inspeção judicial em cada processo que envolva uma situação de guarda ou convivência de filhos. E, é claro, eu vejo, e até, como falei no início, eu sou muito simpático ao serviço social, eu tenho uma dívida com o serviço social, porque hoje muito do que eu sou enquanto advogado eu devo ao serviço social. Eu estudei mediação lá em 2004, 2005, por causa de uma assistente social que foi do Judiciário, que foi a Rosemary Sivold, que fez um trabalho espetacular de mediação no Rio Grande do Sul, quando ainda não se falava em mediação. E por isso que eu fiz meu doutoramento no serviço social e sei da riqueza dos trabalhos que os assistentes sociais têm a fazer nos processos de família. E por mais, e aqui está a Denise Bruno, né, que também foi uma assistente social de referência, que aqui no próprio tribunal, né, Denise, se fez um projeto de mediação em segundo grau inédito no país, que foi a Denise Bruno que montou. E a situação toda da participação do assistente técnico é colaborativa. Ou seja, na própria visita domiciliar ou nas entrevistas com os genitores, a questão ali é de um partícipe totalmente passivo. O que... Conrado, mas como é que vai ser se precisar filmar? Gente, essa filmagem está sendo proposta como uma via alternativa, mas veja que não é isso que o CPC traz. Então, toda a questão passa também por uma questão de capacitação, e aí a professora Sônia falou hoje pela manhã sobre isso, que assim como os profissionais que são concursados do judiciário vão ter que se capacitar, isso tem também, e já existe, né, um nicho de mercado para que os assistentes sociais, os psicólogos, se capacitem em como ser assistente técnico nos processos judiciais. E cá entre nós, infelizmente, a gente sabe que não é todo cliente que tem condições de pagar os honorários do assistente técnico. O mundo ideal seria que todo mundo que bate a porta do meu escritório, ele pudesse ter condições de contratar assistente técnico. Mas a gente sabe que não é a realidade. Então, a grande verdade que a gente está discutindo aqui não é nem... Olha, eu não tenho dados quantitativos, não vou chutar, mas pela nossa experiência a gente vê que a regra é as pessoas não terem assistente técnico. E cá entre nós, até por desconhecimento dos colegas advogados. E digo isso com segurança porque a gente constantemente é consultado em processo que está indo para o segundo grau ou que está em fase de sentença e o colega advogado vem com um processo assim, desesperado, chega no escritório e a gente pergunta assim, vem cá, vocês nomearam assistente técnico aqui nesse processo? Ele, hã? A gente não foi intimado, ou seja, esse colega esqueceu o artigo 465 do CPC, que dá o prazo ali de 15 dias para a gente nomear assistente técnico. Então, assim, não faz parte ainda da cultura. Então, respondendo à pergunta da colega, o trabalho do assistente técnico, e aqui vejo no auditório profissionais competentes, que já vimos o trabalho como um assistente técnico, como um perito, quer em questões de serviço social, quer em situações de psicologia, a gente sabe que tudo é uma questão de ajuste. Tudo é uma questão de ajuste. Só peço uma coisa para cada uma de vocês e para cada um de vocês. Tenham coragem.
Porque é muito frustrante quando o processo ele vai para a perícia social, para a perícia psicológica, e o perito ele não se manifesta. E às vezes eu vejo que não se manifesta de uma forma mais incisiva, porque ele sabe que o que ele está escrevendo vai ser levado em consideração na sentença. Não tenham medo. Se alguém naquele processo tem condições de dar subsídio para uma sentença para proteger essa criança, são vocês. Vocês é que têm esse conhecimento em todo o corpo do judiciário. Então, finalizando, se não, o senhor já respondeu parte, se não ocorre a presença de assistente técnico em todos os processos, e é na minoria, os da Defensoria Pública nunca tem assistente técnico. Não seria necessário gravar todos? Não seria necessário gravar todos. Há outros meios de se garantir a transparência e o contraditório, como qualificar o profissional. Acho que não tem dúvida. Na verdade, e até aqui já levantando uma possibilidade, né? A gente sabe das dificuldades estruturais, pelo menos que se grave aqueles que tenham assistentes técnicos nomeados, porque aí tu vai conseguir fazer uma contraprova. Porque, afinal de contas, eu, embora doutor em serviço social, não sou assistente social, eu jamais vou fazer quesitos ou vou estar contrapondo o laudo de alguém que tem inscrição no conselho, assim como uma perícia psicológica. Eu sou um apaixonado, sim, mas tu é um apaixonado, mas tu é advogado. Ou seja, cada um com o seu cada qual. Ou seja, a gente precisa saber que nesses processos onde tem assistente técnico, aí sim a gente precisa assegurar, porque talvez como uma via alternativa, né, desembargador, tu gravar todas as perícias, tu não vai atingir a finalidade, e muitas vezes eu vejo que a grande verdade, que ninguém está acostumado à figura do assistente técnico, é que os juízes muitas vezes aceitam o assistente técnico que foi nomeado fora do prazo. E a gente já teve decisão dizendo assim, para permitir uma igualdade processual. Mas, gente, é regra processual. Se o advogado tem um prazo para recorrer, ele perdeu. Assim como para nomear assistente técnico, tem o prazo, depois disso perdeu. Então, na verdade, a gente tem que se acostumar que aqui nós estamos lidando num processo que ele tem que seguir à risca aquilo que está no Código de Processo Civil, sob pena de anulação. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos nesse evento. Nós começamos às 9 horas da manhã em ponto, tivemos 6 excelentes painelistas. Vamos ver se daqui a pouco o IBDFAN nos chama para trabalhar na continuação desse trabalho, para ver o que é possível melhorar, inclusive buscando alguma orientação legislativa, falando com algum deputado que monte alguma coisa, para que isso aí venha a debate que vai ser para qualificar todos nós. Muito obrigado pela presença de todos.